Fala, Inconformados Teens, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para o nosso The Bible, o programa de leitura anual aqui dos teens. Nós estamos nos propondo a ler a Bíblia inteira em 8 meses. E hoje a gente vai estar falando sobre o livro de Juízes. 5 coisas que você precisa saber antes de ler o livro de Juízes. Vem com a gente! Então a primeira coisa que você precisa saber, que a gente sempre faz, é a questão do autor. Quem é o autor do livro do livro de Juízes? Se você descobrir, você me diz, porque a gente não sabe. Pelo menos não tem registro no meio dos estudiosos, comentários e tal. Alguns vão tentar dizer que foi alguém ou outro, mas o ideal é a gente pensar assim: o período... Claro, a gente já vai entrar agora na segunda coisa que você precisa saber do livro de Juízes. O período, a datação. Está entrelaçado o autor e o período. A gente não sabe porque foi um período de aproximadamente 300 anos. Então, se coloque no lugar do povo de Israel. Você estava no Egito, ficou 400 anos lá, saiu do Egito, Moisés liderou o povo durante 40 anos pelo deserto. Josué entra na Terra Prometida e agora Josué morre. Vamos datar que Josué viveu 100 anos. Então a gente está falando ali do período dos juízes de aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo até 1.000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque o próximo livro depois de Juízes, que é o livro de Josué, Juízes, Ruth, vai narrar a história do rei Davi. E a gente sabe a datação do primeiro rei de Israel, que é Saul. Então, Juízes está nesse intervalo. Qual intervalo? O Josué morre, os juízes até o primeiro rei. Então, você tem que entender essa narrativa do povo de Israel. A terceira coisa que você precisa saber antes de ler o livro de Juízes, a estrutura do livro, como a gente sempre faz. Você vai ver que a narrativa, o jeito que está sendo contada a história, sempre lembrando que nós estamos falando de livros que contam histórias, são narrativas, não significa, não está na mesma esfera de textos que a gente deve copiar, tá? Então, quando você lê um registro na Bíblia ali, aqui no livro de Juízes, você vai ler a história de Sansão. Sansão desobedeceu a Deus. Está na Bíblia, eu preciso repetir. Não, você tem que ler a história. Desobedeceu? Não é para repetir. É para mim, tá escrito ali para eu ver qual é a consequência daquele que desobedece, certo? O livro narrativo é para isso. Você vai ver o jeito que está estruturado o livro ali, a questão de Israel vai se desviar. Então, mesmo diante de tudo que aconteceu lá, libertação do povo do Egito, os sinais, as maravilhas que Deus faz, o povo vai desobedecer, o povo de Israel, e você vai ver os teólogos chamam, essa espiral descendente, Então, eles estão com uma espiral caindo para baixo. Então, o povo de Israel está em declínio. E aí, cada juiz que surge, daí do nome Juízes, vai piorando. Então são vários juízes, eu não vou ler os nomes deles aqui. O que chama atenção é o de Sansão e Gideão, também são os mais famosos. E a gente vai ver essa espiral de descendência, do capítulo 3 até o capítulo 16. 17 até 21 é a fotografia de como estava o povo de Israel naquela época. Quarta coisa, então, que você precisa saber antes de ler o livro de Juízes, o contexto. Se você não tiver agora esse pano de fundo que eu vou dar, você vai até se assustar. É uma decadência, uma corrupção. Então, o povo de Israel não obedeceu a Deus e ele está mais para cananeu do que para descendente de Abraão. Você vai ver que o povo vai se misturar e vai ter práticas ali que não tem nada a ver com Levítico. Não tem nada a ver com o povo de Israel. Então, é uma decadência moral. Esse é o contexto do livro. Josué, o sucessor de Moisés, faz aquela pergunta: serviremos ao Senhor? A minha casa vai servir. E a tua casa vai servir? A resposta do povo de Israel, nesse período de 300 anos, até que surja o primeiro rei, é: nós não vamos servir, nós vamos viver a nossa vida. E a gente vai ver no livro de Juízes esse declínio moral, essa decadência moral.
Então, a quinta e última coisa que você precisa saber antes de ler o livro de Juízes, sobre o que é o livro de Juízes, o que isso tem a ver comigo nos dias de hoje. O livro de Juízes está ali para nos mostrar como nós, sociedade humana, civilização humana, vivemos quando nós viramos as nossas costas para Deus. Quando a gente acha que a gente sabe o que é certo. Quando a gente quer determinar o que é bom, o que é ruim e a gente não quer consultar a Deus. As consequências disso são desastrosas. Então o livro de Juízes está nos dizendo: a humanidade precisa de um juiz, a humanidade precisa de um líder, de um pastor, de alguém que diga qual é o caminho a ser seguido, alguém que aponte o que é certo. A gente precisa de Jesus. No final da linha é isso. Se nós não obedecermos a Jesus, nós vamos obedecer a nós mesmos e as consequências são horríveis. Então o livro de Juízes está ali para registrar a história, nos mostrar como é o nosso comportamento humano, e Deus mais uma vez está se colocando à disposição de nós como o juiz, como o que julga, o que diz o que é certo e o que é errado. Que você tenha uma boa leitura do livro de Juízes, e o próximo livro que a gente vai ver é Josué, Juízes, Ruth, que vai começar a contar a história do rei Davi.